O uso de expressões ou ditados populares é algo presente em todas as regiões do Brasil. Muitos são heranças passadas através de gerações com conotações diversas, que podem ser divertidas, mas também ofensivas. Certo é que o perfil criativo e divertido dos brasileiros inseriu naturalmente em nosso linguajar cotidiano o uso de muitas expressões que nem precisam ser explicadas. Por exemplo, quando o filho age e segue o comportamento do pai, se diz que filho de peixe, peixinho é. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É fala de alguém que quer ser ouvido. A pressa é inimiga da perfeição. Esse nem precisa explicar, né? Uma andorinha só não faz verão. Essa expressão reforça a importância do trabalho conjunto. E por aí vai. Só que muitas expressões têm referências de origem. Algumas são divertidas, outras curiosas, históricas e até pejorativas. Uma bem popular que reúne essas características é pé rapado. Todo mundo tem sua definição para essa expressão. Quando fala num pé rapado, quer dizer que, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que ela não tem bens materiais, no caso, é uma pessoa pobre. Pé rapado é aquele cara que fala que tem muito e na realidade ele não tem nada, entendeu? Para não dizer outra coisa, não tem nada. Esse para mim é o pé rapado. Pé rapado é quem não tem nada. Quem é pobre, que não tem dinheiro. Pé rapado, para mim, é uma pessoa bem pobre, que até, como eu trato de exclusão que eles fazem da pessoa. Para mim, é isso aí. O sentido é esse, mas não é só isso. O uso pejorativo da expressão pé rapado surgiu a partir de um contexto histórico e de uma época bem distante, quando pessoas humildes ou trabalhadores sem posses que andavam descalços no barro tinham que passar a sola do pé em um pedaço de metal para tirar a lama. Eles ficavam então com o pé rapado. Cachoeira do Sul guarda, aqui no bairro Rio Branco, em um lugar muito especial, o Templo Martim Lutero, uma história muito especial relacionada a pé rapado e sem conotação pejorativa. Em 1931, quando foi inaugurado o Templo Martim Lutero, Cachoeira do Sul tinha pouquíssimos trechos com pavimentação. O processo de urbanização estava recém começando, digamos assim. O Templo Martim Lutero preservava muito a condição de higiene, de limpeza e de respeito à entrada no templo. Por isso, quando foi projetado, um detalhe especial foi anexado, logo na entrada, na escadaria. Ó. Esse pedacinho de metal tem 2 pontos aqui, onde as pessoas chegavam dos bairros, das localidades do interior, com o pé sujo de barro e passavam aqui o pé para tirar o barro. E assim poder entrar na igreja, no templo, com os pés limpos, literalmente com os pés rapados. A pesquisadora Miriam Hitzel conhece bem essa história. Em 1931, a existência de um pé rapado na porta de um templo era algo muito necessário. O Templo Martim Lutero, ele é a concretização de um sonho da comunidade evangélica de confissão luterana, que foi fundada em Cachoeira em 1893. Então eles levaram todo esse tempo até conseguir edificar o seu templo, porque até então, desde a criação da comunidade, eles se reuniam em casas, na casa paroquial, na própria escola, para poderem cumprir, não é, com o rito religioso deles. Então construir o templo foi um sonho acalentado por muitos anos e quando se concretizou, era uma joia da comunidade. Então as pessoas se sentiam na obrigação de entrar com os pés limpos nesse lugar sagrado e ao mesmo tempo, por ele ser novo, por ele ser importante para eles, significativo para eles. Então respeitar, entrar com asseio, usar o pé rapado para não levar o barro para dentro do lindo Templo Martim Lutero.
Ele era um artefato usado para qualquer pessoa que chegasse na igreja e se sentisse com os pés sujos ou utilizasse justamente para se livrar do barro, para se livrar da terra que gruda normalmente na sola do sapato quando a pessoa transita por um lugar que não tem calçamento. E com o tempo, hoje isso se tornou obsoleto, porque grande parte da cidade, não é, ela tem calçamento. Mas pensemos nisso lá no início da década de 1930. Outra realidade. Outra realidade, quando uma zona bem reduzida da cidade tinha a pavimentação e o calçamento. E também porque a comunidade também congregava pessoas que vinham do arrabalde da cidade, que vinham, não é, daquele tempo das vilas, e claro que passavam por ruas que não tinham calçamento e principalmente nos dias de chuva, acabavam, não é, trazendo barro no sapato. Então o pé rapado, ou para se dizer de uma forma mais bonita, o limpador de sola de sapatos, servia para isso. Pé rapado virou um nome popular. Virou um nome popular e com uma acepção depois que se tornou pejorativa, não é? Porque associavam o pé rapado àquela pessoa do arrabalde, aquela pessoa que não tinha acesso a uma cidade melhorada, uma cidade com calçamento, e acabou tendo essa conotação hoje que inferioriza, não é? A pessoa, o pé rapado é aquele que é pobre, que não tem condições, não é? Que está numa situação inferior na sociedade. Mas isso não tem nada a ver com a intenção deste artefato. Vai, esse conteúdo do pé rapado rendeu, né, cara? Bem legal. Tô me sentindo com o rei na barriga de orgulhosa. Vai ficar um conteúdo bem legal, acho que o pessoal vai gostar. E assim, cara, eu acredito mesmo que a gente pode fazer outros conteúdos com esses ditados populares. A gente não precisa ficar matando o cachorro agrícola na redação, né? Bora lá, então? Produzir mais.